a Era do Áudio. E acho que uma das coisas que os podcasts a nível global trouxeram foi realmente aquela compreensão de que não tens que ter um estilo de comunicação, digamos que específico, ou que tens que seguir a norma de toda a gente. Não há uma ideia má. O que existe é uma má execução de um conceito. Tu estás a perder dinheiro quando não estás a utilizar as tuas competências para coisas que são o que eu chamo de alto nível. Regra número 1 para 2023 é experimentar com vídeo. E é ir devagarinho, e é ir um bocado, cada episódio é uma experiência nova e é dar-nos, digamos que, permissão de cometermos erros e tudo mais. Hoje eu tenho a honra de conversar com uma convidada internacional e expert em podcasts, sobretudo no seu viés business e marketing. Ela é a Ana Xavier, portuguesa, que vive em Dallas, no Texas, desde 2016 e é fundadora do The Podcast Space, uma agência de consultoria e mentoria para empreendedores. A Ana, além disso, é formada em jornalismo e criou seu primeiro podcast lá em 2008. E desde então aprendeu muita coisa que ela ensina nas consultorias, mentorias, e hoje também eu quero conhecer um pouco mais do teu trabalho, Ana. Tô muito animada e bem-vinda à Era do Áudio. Olá, Nanda, obrigada pelo convite. Vou dizer-te já, a ti e aos ouvintes, que é a primeira entrevista que estou a dar em português. Desde há anos que estou cá, portanto, estou um bocadinho enferrujada, vamos ver como é que isto corre. Isso! Esse é um tópico interessante, porque quem acompanha a Ana, e eu mesma, né, que acompanho o teu trabalho nas redes sociais, principalmente te vejo falar muito em inglês. Então, é uma nova persona que eu tô conhecendo aqui agora em português. Sim, não vai ser grande diferença, porque por acaso chega um ponto em que quando estás no estrangeiro, quando eu vivia em Londres, eu vivia com alguns portugueses, eu tinha um grupo de amigos grandes de Portugal, portanto não havia grande stress, mas quando eu me mudei para os Estados Unidos, esquece, perdi, não tenho cá ninguém em Portugal, e então é uma desgraça às vezes. Eu fico assim a olhar, quais são as palavras? Mas em termos de personalidade e tudo, é a mesma coisa, mas sim, a voz é um bocadinho diferente em português, sem dúvida. É, às vezes muda. Eu cheguei em Portugal em 2016, acho que foi o mesmo ano em que tu migraste para os Estados Unidos, não foi? Sim, foi. E Lisboa, onde eu vivo, tá muito internacional. Parece que o meu português não melhorou e o meu inglês piorou. Parece assim que tipo assim, porque hoje o meu português é misturado do Brasil e de Portugal, e daí, sabe, é uma coisa muito confusa que acontece aqui, mas pronto, é o que é, essa vida meio bilíngue. Exato. Ser bilingue também, por outro lado, acho que há necessidades que temos hoje em dia em que temos que falar de certos... Por exemplo, uma coisa que eu estou muito curiosa para ver como é que vai acontecer é porque há termos de podcast que eu nunca utilizei em Portugal. Exatamente. Ou a indústria não estava tão desenvolvida como está agora. E então, estou sempre a pensar, bom, se eu vou fazer um painel em Portugal, se eu vou ser oradora em Portugal, vou fazer entrevistas como estou a fazer contigo, uma parte de mim, estou tão nervosa, eu tipo, ai, que desgraça que isto vai ser, Quais são as palavras? Exato, mas já avisei os ouvintes e tu já estão preparadíssimos para esta desgraça que vai ser, portanto, não, vai correr bem. Vai correr bem. Bom, tu já tá há muito tempo fora de Portugal, né, já passou por vários países, passou também pelo Reino Unido, agora, né, há vários anos nos Estados Unidos. Fala um pouco da diferença das tuas percepções sobre o mercado do podcast nesses países em que tu viveste, mas não apenas, assim, o podcast como um todo, mas também o teu nicho mais, né, específico, que é a parte de podcast marketing e branded podcasts, coisas assim. Ok. Então é assim, eu tenho que já fazer um disclaimer, e já vai aqui a palavra em inglês. Tenho que fazer uma anotação, que é, quando eu trabalhei em Londres, eu fiz muito podcasts de comunidade, rádio online, rádio comunitária. Portanto, os podcasts que eu desenvolvi eram um bocadinho mais tipo para hobbyistas, ou para pessoas que utilizavam o podcast como hobby, que utilizavam o podcast, por exemplo, para fazer ligações com pessoas na indústria, ou para desenvolver competências de oração, por exemplo, tornarem-se public speaker, ou todo esse tipo de coisas. E, portanto, hoje em dia, aqui nos Estados Unidos, faço mais com consultoria, com empresas, com profissionais independentes que têm o seu próprio
próprio negócio e, portanto, é um bocadinho diferente. Agora, o que eu vou falar é um bocadinho a percepção que eu tenho de alguém que continua ligada um bocadinho, não fisicamente lá, mas um bocadinho o que é que vejo daqui. E é muito interessante uma coisa que, aliás, eu até vou, digamos que abrir um bocadinho o leque, um bocadinho mais. Quando eu fui de Portugal para o Reino Unido, no conceito em rádio, eu achei que era incrível a diferença. Geograficamente estão tão próximos os dois países. No entanto, o que basicamente era considerado, entre aspas, rádios profissionais ou profissionais de comunicação do áudio e o que se fazia no Reino Unido e o que se faz em Portugal, na altura, isto em 2011, era tão diferente, era tipo noite e dia. Eu lembro-me perfeitamente de estar no autocarro, lembro-me como se fosse hoje, e estar a ouvir, porque aliás a BBC tinha já conteúdos online, o que podem ser considerados podcasts na altura, não é? E eu lembro-me de estar a ouvir rádio e estar a pensar assim, uau, há uma pessoa que eu não sei qual é o termo disto em português, mas tinha um impedimento na fala. Os S's eram a thing. E eu estava a pensar assim, meu Deus, eu estou a ouvir alguém na BBC que tem um impedimento na fala. Que cena mais incrível! Enquanto que em Portugal, na altura, tinhas que falar com o sotaque de Lisboa, não podes falar com o sotaque de Chaves, voz, chocolate, blá blá blá. Isto era, digamos que, a percepção do que é que se faz na comunicação online áudio, certo? E ir para o Reino Unido e logo assim de estouro ouvir alguém super diferente, com um timbre de voz muito mais agudo do que eu estava habituada, foi assim, isto é incrível. E portanto acho que é isso que é interessante a nível de podcast, é que cada país tem uma experiência diferente e tem uma expectativa muito diferente. Por exemplo, o meu marido é francês e ele ouve muitos podcasts, ouve rádio e eu ouço muito do que eles fazem e acho super interessante porque sou alta nerd e gosto muito de ouvir as diferenças e perceber as especificidades e tudo mais. E acho que uma das coisas que os podcasts a nível global trouxeram foi realmente aquela compreensão de que não tens que ter um estilo de comunicação, digamos que específico, ou que tens que estar dentro de um contexto ou seguir a norma de toda a gente. Isso para mim é das coisas mais importantes e foi das coisas mais diferentes que eu vi, foi realmente a liberdade criativa, a liberdade de expressão, a liberdade das tendências normais com que tu falas, não é? E não ser, digamos, aquele sim ou não, ou isto é correto ou isto é incorreto. Portanto, em termos disso, acho que é espetacular e realmente, porque lá está, rádio online, podcasts, são todos muito mais globais do que propriamente geográficos. Portanto, tu podes ouvir um podcast do Canadá, dos Estados Unidos, de França, do Brasil, e há sempre coisas diferentes que eu acho que podemos levar um bocadinho daí, e por isso acho que essa é a primeira coisa, digamos que a nível global. A nível de como o podcast é usado, acho que nos Estados Unidos, como sempre, normalmente temos a tendência de estar muito mais à frente, não é? As tendências, entre aspas, começam aqui, o resto do mundo observa o que se passa aqui nos Estados Unidos e digamos que adota ou de forma completa ou uma adaptação ao que está a ser feito aqui. E por acaso é das coisas que eu mais adoro aqui nos Estados Unidos, é realmente também a liberdade criativa, mais do que em qualquer espaço. Eu digo sempre isto, não há uma ideia má, o que existe é uma má execução de um conceito, porque podes tirar duas ideias, são muito parecidas e a forma como as vais executar pode ser a diferença entre um podcast ser muito bem sucedido ou um podcast que não ser muito bem aceite. Portanto, acho que se há coisa que eu acho que aqui nos Estados Unidos se faz muito bem é realmente aceitar-se a diversidade de ideias, e em Portugal o que eu ouço normalmente, os podcasts ainda são muito, como é que eu ia dizer, ainda estão mesmo daquela caixa da comunicação oficial de rádio e assim, portanto espero que nos próximos anos realmente se assista a uma liberdade criativa e a uma expansão de, ok, é o meu podcast, eu posso fazer aquilo que eu quiser, eu não estou obrigada a seguir diretivas nenhumas, e aliás eu própria tenho essa noção, e quando estou a falar com clientes tenho que ter aquela percepção externa e olhar para mim e dizer, não, só porque estudaste jornalismo não vamos criar essa especificidade de é assim que é profissional ou é assado, e acho que em Portugal temos muito essa ideia que é muito importante realmente uma pessoa parar de dizer assim, é assim tão importante? Se calhar não, se calhar é mais os velhos do Restelo a dizer-nos que tem que ser assim, assado. Detesto esses conceitos, aliás. Eu fico também a imaginar que essa diversidade, essa liberdade para poder variar, acaba por não ser um blocking point, assim, não ser olha, eu também com as palavras em inglês, não ser um impedimento, né, assim, para empreendedores que queiram entrar no podcast, ou na tua visão ainda há muita gente que quer fazer um podcast, falando aí nos Estados Unidos, por exemplo, e que tem aquela insegurança porque, eu não tenho aquela voz assim, eu não tenho, ou não estudei, não sei qual disciplina na faculdade. Existe ainda esse tipo de insegurança? Sim, existe, mas principalmente na nossa geração
questão de pessoas que estão dentro dos 30 para cima. Os jovens, adoro, eu tenho 33, vou fazer 34 daqui a pouco tempo, mas os jovens, como se eu não fosse jovem. Eu também. É uma das coisas que eu noto muito, sim. Eu tenho muitos clientes que me dizem, eu não tenho, digamos, quem é que sou eu para ter um podcast? Quem é que sou eu para fazer comunicação online? E eu, trabalhaste na tua indústria pelo menos há 10 anos, aprendeste algo, tens alguma coisa que é importante para partilhar com a tua comunidade, pessoas que estão se calhar um bocadinho mais atrás, que ainda não chegaram ao teu nível, tens uma mensagem para partilhar. Portanto, entre escrever um livro, entre escrever um post no Facebook ou ter um podcast, é a mesma coisa. Portanto, noto sim muito essa ideia de preciso de ser o que se chama aqui ser media train. Eu trabalhei com pessoas que eu garanto-te que nasceram para aquilo. Eu nunca na minha vida me apercebi daquele contexto de she was born for it ou é talento, e realmente é talento. Há certas pessoas que são incríveis, que tu olhas para elas e dizes assim, ok, esta pessoa nunca treinou na vida, nunca teve uma formação e são absolutamente naturals, que é o que diz aqui, né? São naturalmente muito boas naquilo que fazem. E acho que as pessoas mais jovens não têm limitações nenhumas. Também porquê? Por causa da internet, dos telefones. Eles já nasceram, são a geração dos telefones. Portanto, existe uma barreira. Eu acho que existe... Isto basicamente resume-se a duas coisas. Pessoas que são, mais ou menos, até aos 30 anos, nasceram com os telefones com esta percepção de o conteúdo pode ser criado a partir de qualquer maneira, com qualquer plataforma, com quaisquer, entre aspas, recursos, não é? Não há barreiras à aprendizagem. Tens o YouTube, podes aprender tudo. Enquanto que se fores dos 30 para cima, nós crescemos, digamos, os nossos anos da adolescência e tudo mais, com a internet a nascer. Portanto, não tínhamos acesso a tudo. E então olhávamos para as pessoas que tinham acesso, principalmente no mundo dos podcasts. As únicas pessoas que faziam podcasts até 2012, tinham que ser pessoas que ou eram altos nerds e adoravam o podcast como um medium, ou eram pessoas que trabalhavam nos média. Não tinhas intermédio. Isto aqui, este telefone, tem basicamente tudo o que precisas. Eu faço vídeos de green screen em segundos. Quando eu trabalhava para um estúdio, eu demorava, no mínimo, 30 minutos a fazer o setup do espaço do estúdio. Ajeitar a máquina, o microfone, tens depois que ir ver os níveis, mete o microfone na pessoa, ok, ajusta a altura, agora está ali uma luz que não está bem. Eu agora pego no telefone e em 5 segundos tenho um vídeo gravado. As pessoas não têm noção da dificuldade que era antes. Se você tá gostando dessa conversa, saiba que eu tô gravando áudio e vídeo pelo Riverside, que é a plataforma onde eu faço todas as minhas gravações remotas com uma excelente qualidade de áudio e vídeo. E você, como é meu ouvinte, pode usar o Riverside com 20% de desconto em todos os planos usando o link que tá aqui na descrição do episódio e o código A Era do Áudio. Com o Riverside eu não me preocupo com eventuais quedas de internet e eu também tenho a possibilidade de selecionar trechos da gravação e exportar o vídeo em diferentes formatos, o que super ajuda na divulgação do podcast nas redes sociais. Então clica no link que tá aqui no episódio e depois usa o código A Era do Áudio para ter 20% de desconto. E depois desse rápido intervalo, a gente volta pro episódio. Além de todo o perfeccionismo, eu acho que se colocava antes e que agora a gente pode se dar a liberdade de ser um pouco mais solto, né? Falando principalmente de pessoas que vieram de uma faculdade de jornalismo, como é meu caso, é o teu caso, todo aquele preciosismo, aquela coisa. E hoje a gente pode também ser um pouco mais livre nesse sentido. Sim, e depois sabes também, acho que por vermos o conteúdo mais, pessoalmente eu acho que a pandemia, houve uma grande transição da pandemia e eu lancei a minha empresa em 2020, portanto foi mesmo ali antes da pandemia e por causa principalmente do TikTok, os avanços tecnológicos, também a nível de podcasting, as tecnologias que desenvolveram, por exemplo, estamos a gravar isto agora no Riverside, e eu lembro-me perfeitamente o trabalho e o filme que era termos pessoas a partir de qualquer parte do mundo para os estúdios para fazer tipo uma chamada virtual. Aquilo era um filme e depois tens que falar com a pessoa e não sei o quê, e hoje chegas, vais a um link e o link já te diz, ok, tens o teu microfone ligado, tens os teus headphones. Eu tinha que fazer estas conversas todas com os convidados e hoje em dia realmente a expectativa é muito mais abaixo do que era antes. Porquê? Porque tu consumes muito mais e não é só de pessoas que são, entre aspas, os profissionais, não é? São pessoas como, sei lá, a minha irmã, ou o meu tio, ou caraças, toda a gente a falar de forma muito normal para a internet. E em nível dos consultores, empreendedores, profissionais que entram no meio do podcast, que querem ter o seu podcast, quais seriam os principais erros ou talvez caminhos não tão assertivos que eles tomam no começo e que pode levar à frustração?
atuação e pode levar aí a um resultado não tão positivo? Boa pergunta. Eu diria que eu trabalho com pessoas maioritariamente mulheres, e, portanto é o meu nicho. E é muito interessante que a maior parte das pessoas, eu uma vez tive uma conversa, recebi uma chamada, era uma amiga de um amigo meu, não é uma chamada assim do nada, portanto esta conversa tinha assim um bocado de contexto. Mas esta pessoa começa-me a conversa a dizer assim, olha, eu já patenteei um termo que vou chamar à minha audiência e patentear aqui nos Estados Unidos é gastar $400 e os meus fãs, eu quero fazer dinheiro através deste termo que eu desenvolvi que é espetacular e portanto eu quero fazer camisas, blá blá blá, uma loja online para fazer dinheiro com este conceito. E eu tipo, qual é a ideia do teu podcast? Olha, vamos falar disso. E eu tipo, tu não sabes. Ela não sabia como ia fazer, ela só sabia esta ideia. E portanto, o teu objetivo, para que é que queres fazer um podcast? Isso para mim é a coisa mais importante. Os podcasts não são, digamos que são maratonas. Não vais ter um sucesso imediato. Portanto, isso é muito difícil para as pessoas, porque as pessoas vêm online vêm aquelas pessoas que já estão a fazer podcast há anos, no mínimo há 2 anos, não é? E que começaram do nada ou a tentar inventar e a tentar perceber como é que poderiam fazer o conteúdo de forma a estar online, seja de que forma for, não é? Portanto, focam-se naquelas pessoas que já estão a fazer podcast há muito tempo e pensam assim, sim, vou comprar o equipamento todo e gastam não sei quanto dinheiro. A maior parte das pessoas gasta no mínimo $500 a comprar equipamento, não sabe trabalhar com metade das coisas e podes começar a gastar $100 com equipamento que sabes trabalhar e não ficas estressada. E isso é uma das coisas que eu acho que as pessoas, lá está, é fácil. O que é difícil? Pensar de episódios é que eu vou criar, que propósito é que este podcast vai ter, como é que este podcast me vai ajudar a crescer o meu negócio, que tipo de episódios é que eu me sinto confortável a fazer, ou que tipo de episódios é que eu quero fazer, porque se calhar sou uma pessoa criativa e quero pensar um bocadinho, isso aí é parte que dá trabalho e é a coisa que a maior parte das pessoas não pensa e que é a diferença entre teres um podcast super bem sucedido ou um podcast que morre depois de 5 episódios, às vezes 3. Eu imagino que essas perguntas, né, que tu acabaste de falar também são chave para as pessoas pensarem em pautas que vão lhes ajudar a se posicionar como líderes, não é? Porque muitas delas, imagino que tenham, né, esse objetivo de serem líderes na sua área de atuação, certo? Sim, sem dúvida. E o que é engraçado é que um podcast pode ser utilizado. Vamos agora fazer assim uma aula sobre os propósitos dos podcasts. Então é assim, as pessoas normalmente olham para os podcasts unicamente como conteúdo, porque ouviram alguém dizer assim, tens que estar online. E um podcast é a forma de estar. No entanto, o podcast não deve ser olhado como um produto. Não vais vender o podcast. A maior parte das pessoas pensa assim, sponsorships. Sponsorships é como eu vou fazer dinheiro. No entanto, apenas 0,10% das pessoas efetivamente faz dinheiro suficiente com sponsorships. O podcast pode ser utilizado de forma, imaginemos, a maior parte das clientes com quem eu trabalho odeia escrever. No entanto, elas sentam-se à frente do microfone e falam, estão à vontade e perfeitamente e têm conversas super interessantes ou fazem episódios solo super interessantes também. Portanto, se realmente queres ser um thought leader, queres brilhar na tua área e explicar porque é que tu sabes e como é que tu sabes e porque é que as pessoas efetivamente vêm para ti porque és único, não é? Na tua comunicação, o podcast faz isso. Se, por exemplo, se queres mais conteúdos para as tuas newsletters, para o site, como recursos, por exemplo, uma coisa que é super eficaz, que não há pessoas que fazem isto suficientemente bem, é, por exemplo, eu vou lançar agora o meu podcast e muitos dos conteúdos que eu vou lançar neste podcast são conversas que eu tenho tido em tempo real com pessoas. Em vez de eu estar a ter em tempo real, eu estou a poupar dinheiro e a rentabilizar o meu tempo ao criar episódios que digo assim, ok, estou a ter uma conversa com uma cliente ou com uma potencial cliente, digo assim, ok, eu vou-te enviar o episódio, vais ouvir quando puderes e depois vamos ter esta conversa outra vez depois de ouvires o episódio. Porque é assim, tu estás a perder dinheiro quando não estás a utilizar as tuas competências para coisas que são o que eu chamo de alto nível. Tens as tarefas que são de baixo nível e é ter conversas que não tens que ter em tempo real, não é? Portanto, debater, por exemplo, uma estratégia e ideias em tempo real é extremamente importante, mas estás a falar de conceitos, nem por isso. Portanto, essa é uma forma de criar dinheiro, digamos assim, e utilizar o teu tempo de forma rentável, que a maior parte das pessoas não pensam sobre isso. Portanto, podes enviar uma newsletter através de conteúdo que falaste num podcast. Por exemplo, outra coisa que podes fazer é utilizar o podcast para
para realmente aumentar a qualidade das tuas ligações profissionais. Ou se, por exemplo, uma das coisas que eu quero fazer muito mais este ano é ser oradora em palestras e fazer montes de public speaking aqui nos Estados Unidos e por outros lados do mundo. E o que é que eu vou fazer com o meu podcast? Eu vou entrevistar pessoas que são super interessantes, mas que, por exemplo, já são oradoras em montes de conferências e que, ao falarmos, elas vão dizer, ok, eu gosto, temos uma boa dinâmica, olha, da próxima vez que eu for falar numa conferência, vão-me lembrar, ou eu peço, e esta é a parte importante, tem que haver sempre aquele pedido, dizer assim, ok, eu estive aqui no programa, ok, como é que posso ajudar, blá, 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 e fazer aquele pedido que é a última parte que a maior parte das pessoas se sente super desconfortável. Se o teu propósito é aumentar a qualidade das tuas redes de ligação profissional, pessoal, ou seja como for, tens que falar, tens que estar confortável nisso. Há outras pessoas que falam, por exemplo, ok, quero aumentar a qualidade das minhas vendas, quero convidar pessoas que, imaginemos, trabalho de consultoria. Imaginemos que um ouvinte tem, digamos que eu quero trabalhar contigo, Ananda, eu convido-te para o meu podcast, depois no final digo assim, Ananda, é espetacular, olha, a nossa dinâmica foi incrível, olha, eu faço este tipo de serviços, quando precisares fala comigo. Eu acho espetacular essa maneira de explorar os podcasts para quem quer ser thought leader, né? Líderes nos seus segmentos, porque não é só, vou trazer essa pessoa para o meu funil de vendas para vender este produto e tenho um novo cliente. Não é assim, né? Isso se dá de diversas formas, é ser chamado para um evento, é construir daqui a pouco uma amizade que pode gerar um novo negócio, é um networking. Enfim, existem várias formas de explorar isso e eu gostaria que tu até desenvolvesse mais sobre isso, né? Porque muita gente opta por fazer podcasts de entrevista, tal como este aqui, para poder expandir seu networking, ter contato com profissionais. Então, pelo que eu entendi, tu recomendas, então, fazer esse follow-up com a pessoa, nutrir esse relacionamento pós-gravação. Sim, até pode ser indireto. Eu trabalhava numa altura, num estúdio, em que basicamente havia certos programas que era literalmente, eles faziam vendas, as vendas estamos a falar de milhares de dólares, com os tipos de convidados que eles tinham, mas havia muito, acabavam, e era fisicamente, estávamos num estúdio, e era normalmente, ok, olha, agora vamos tomar um café e vamos falar. Isto a nível digital não é a mesma coisa, mas no entanto quer dizer que não estás limitado a nível geográfico. E depois acho que as pessoas também falham um bocadinho no pensamento a longo prazo. Quando estás a crescer a qualidade do conteúdo que crias online, não é? Quando estás a começar é tudo um bocado difícil, se calhar não tens aquela confiança, mas depois quando chegas ao episódio 20, ao episódio 30, já tens muito mais confiança e ao chegar ao episódio 20, acho que é aí que tens que convidar as pessoas que efetivamente queres, com quem queres trabalhar. Não é para convidar no episódio 1, não é para convidar no episódio 2. Eu vi, às vezes, coisas a acontecerem que isto era completamente evitável porque a pessoa quis começar como um bang, digamos assim, e não estava confiante na posição como apresentador, não se sentia confortável a fazer vídeos em podcast, portanto, tudo aquilo criou uma situação muito chata, muito desconfortável. Se o ouvinte está agora a pensar assim, ok, vou fazer isso, não convidem, pelo menos antes do episódio 20, porque acho que adicionas um elemento de nervosismo e stress que é completamente desnecessário. Portanto, sim, importantíssimo. Também, outro elemento que acontece que as pessoas não têm noção é, por exemplo, a qualidade dos teus convidados vai efetivamente aumentar a qualidade da percepção que as pessoas têm de ti. Se tu convidas sempre as mesmas pessoas que estão no teu círculo de amigos, ou seja o que for, não estás propriamente a desenvolver nada a nível de thought leadership, mas quando começas a convidar convidados que são já bastante ilustres, ou são importantes na tua indústria, ou ilustres ou importantes, entre aspas, a nível de nicho, não é? Portanto, especificamente daquela indústria, pode não ser uma pessoa super mega conhecida às pessoas normais. Esse tipo de convidados vai trazer-te já muito mais confiança e a nível de, chamado by proxy, não é? Portanto, quando as pessoas olham para ti, a qualidade, digamos, aliás, os nossos pais dizem sempre isto, as pessoas com quem andas definem como as pessoas olham para ti. É exatamente a mesma coisa. Eu tenho que adicionar um bocadinho de humor aqui, porque acho que é tão básico, mas as pessoas cometem muito este erro e acho que é muito importante pensar assim um bocadinho. Então, se fazes isto na tua vida normal, bora fazer também com a qualidade dos convidados. E assim, o não está garantido. Eu acho que em Portugal é um bocado negativismo, o não está garantido. Mas efetivamente tira um bocadinho aquele stress, porque olha, eu tenho uma membership e uma das minhas membros disse-me, e tal, um dos meus objetivos no ano passado era efetivamente usar o podcast de forma um bocadinho mais, digamos, mais integrada na minha vida. E o podcast é sobre mulheres de sucesso. E ela
ela segue esta senhora que faz yogi há anos. E ela pensou assim, olha, eu não tenho nada a perder. Porque eu estava-lhe sempre a dizer, convidem as pessoas que vocês querem. Efetivamente, não percam tempo. Se tu queres mesmo aquela pessoa, o que é que custa perder 5 minutos a enviar-lhe um e-mail? Olha, e não é que ela disse que sim, adorava. Olha. Ela ficou coladíssima da vida dela, tipo, eu não acredito que ela disse, e foi tipo um dos momentos mais incríveis da vida dela. Portanto, quando eu digo utilizem um podcast, digamos que cumprir sonhos pessoais, coisas assim são incríveis, e tu nunca sabes a longo prazo se efetivamente no futuro poderás voltar a falar com aquela pessoa e essa pessoa lembra-se de ti e tudo mais. Outro elemento assim um bocadinho menos, digamos que menos falado, que eu acho que é super importante. O podcast é teu, podes fazer o que quiser, a nível pessoal também. Quanto mais pessoais as ligações são, mais importantes são, digamos que, os resultados. Porque se estás a falar com alguém que tu não queres mesmo saber dele, ou dessa pessoa que está do outro lado, é quase um favor, não estás muito interessada. Portanto, também vai sair um bocado a qualidade disso. O trabalho vai sair um bocado... Portanto, quanto mais pessoas, mais entusiasmadas estás pela pessoa que está à tua frente, melhor vai ser o conteúdo que vais desenvolver. Agora me ocorreu um pensamento, que é algo que eu acredito que nos Estados Unidos seja muito comum. Em Portugal não estou familiarizada, e no Brasil está começando a acontecer, que é as assessorias de imprensa, né, procurarem os podcasts para oferecer entrevistados, e nos Estados Unidos há empresas focadas nisso, né, que são para fazer aquele match de tá aqui o entrevistado ideal para o seu podcast. Eu me pergunto, quando o teu podcast é abordado por uma empresa como essa, pode ser considerada uma métrica de sucesso, de que o teu show tá sendo visto? E como que a indústria vê esse tipo de comportamento, essas agências que ficam oferecendo entrevistados? Me fala a tua percepção sobre esse tema. Ok, eu vou já destruir quaisquer expectativas e sonhos de quem se sente super feliz quando recebe esses e-mails. Então é assim, há efetivamente um olhar estratégico, e essa questão é fenomenal, porque acho que não há pessoas a falarem suficientemente sobre isto. Os podcasts são já num nível em que são elevados à qualidade, por exemplo, de média normais, tipo televisão, rádio, jornais, sites. Porquê? Porque os ouvintes de um podcast estão 7 vezes mais propensos a comprar, ou digamos que mais quentes, entre aspas, na escala do interesse, a comprar um produto ou um serviço que é mencionado num podcast. Portanto, se és autor, se és speaker, os ouvintes estão já mais interessados em comprar um produto, porque sabem que o processo de seleção para ser convidado naquele podcast não é assim, tipo como quando ligas a rádio e não sabes o que é que vais ter. Tu estás lá por um motivo muito específico. Portanto, os profissionais da assessoria sabem perfeitamente que existe um valor muito mais elevado em termos de retorno quando as pessoas vão a um podcast. Agora, e não tens que pagar, é a importância aqui. Há muito pay to play, que é, por exemplo, Forbes, Inc., essas revistas super importantes a nível mundial. A maior parte das entrevistas são pagas e as pessoas não têm noção disso. Portanto, uma entrevista é muito mais natural. Agora, é assim, por causa disto ter sido um problema tão grande na indústria, agora, digamos que as plataformas de podcast já desenvolveram imensas ferramentas para parar isto bem. Só porque os ouvintes ou os hosts recebem um e-mail de alguém a dizer assim, eu quero estar no teu podcast, não existe, digamos, obrigação nenhuma a dizer sim a estas pessoas, ok? Pronto, para começar. E depois, o segundo elemento é, quem está a enviar o e-mail, acho que deveria perder um bocadinho mais tempo, porque em termos de conversão, enviar 70 e-mails em que só 2 recebem, eu cada vez que recebo e-mails de pessoas que não têm a mínima noção e não perderam tempo, aliás, eu durante anos não tinha um podcast, as pessoas andavam a fazer o pitching e eu assim, mas não, e portanto dizia logo, bloqueava o e-mail, e isto é muito importante, porque eu posso dizer assim, se eu quiser ser mazinha, eu posso pôr aquele e-mail e marcá-lo como spam, e o profissional da assessoria vai-se ver muito, digamos que, eu ia dizer lixado, mas o termo não é bem assim, mas vai ser muito complicado para ele, porque a longo prazo, estas técnicas de envio em massa vão danificar a qualidade do e-mail daquela pessoa, e portanto a empresa da assessoria vai ser qualificada, digamos, como spamming. Isto a longo prazo é muito mau. É danoso. Uhum. É uma coisa que as pessoas não pensam, portanto, ok, vamos fazer pitching. Vamos perder um bocadinho de tempo. Aliás, há plataformas incríveis, por exemplo, PodPros, Podcast,
Podguest, plataformas que já são feitas para fazer a ligação entre podcast hosts e podcast guests, para facilitar este processo todo. Portanto, há pessoas que fazem isso e há plataformas que facilitam muito. Portanto, se os ouvintes querem fazer um bocadinho mais de expansão do network deles, é incrível fazer uma coisa destas, porque não tem que requerer efetivamente pitching nenhum e dizer ok, não, ou sim, porque já estão os elementos, ok, eu quero este tipo de convidados dentro desta categoria e tudo mais, e facilita tudo muito mais o processo todo. Vá. Ana, antes nós falávamos sobre, né, a questão de estares aí nos Estados Unidos, que é o epicentro, né, todo o resto do mundo olha muito para os Estados Unidos, quando são vários assuntos, mas quando o assunto é podcast, né, a gente sabe que acaba sendo um criador de tendências, né, a tua proximidade geográfica, né, com as pessoas, com eventos, com congressos, com profissionais da área, o que te parece aí que são as tendências do podcast, assim, em termos de conteúdo digital? É muito TikTok, é muito vídeo, não é? É nerd, não é? Assim, o que a galera tá achando, assim, nesse momento? Ok, então é assim, metade do que disseste é verdade. Vídeo, definitivamente, aliás, eu vou lançar o meu podcast e eu não gosto de fazer propriamente vídeo em formato longo, porque é um tipo de preparação mental muito diferente do que se é o áudio. Se estás ao áudio, não tenho que olhar, eu estou constantemente a olhar para a câmera, porque eu quero que as pessoas tenham noção de que estou a olhar para elas. Quando estás a fazer um áudio, podes olhar para a janela, podes andar pela casa, podes fazer, é completamente diferente. Mas em certo aspecto, efetivamente, o YouTube facilita. Um dos problemas maiores dos podcasts, a nível de áudio unicamente, a descoberta de novos ouvintes ou novos podcasts, certo? Tu normalmente não pegas, em termos de user behavior, ninguém pega num telefone, vai para um Spotify e diz assim, olha, eu não conheço nada desta pessoa, mas vou ouvir o podcast. Não é assim que as pessoas se comportam. Mas tu vais ao YouTube, às vezes estás por ti a ver, tipo, como fazer, sei lá, donuts, do nada. Portanto, acabaste por ir dar a um conteúdo que não estavas à espera, um criador de conteúdos que não estavas à espera, e pode ser, tipo, o teu podcaster favorito a seguir, descoberto assim, por acaso. Portanto, se os ouvintes querem desenvolver a marca deles online, o vídeo no YouTube é das melhores coisas. E vou já dizer, assim, uma coisa super importante, que ninguém sabe disto. Não há pessoas suficientes que saibam disto, porque isto foi revelado numa conferência que eu assisti há uns tempos. E era, o algoritmo do YouTube é das melhores coisas para a descoberta de podcasts. Porquê? Quando tu pegas no teu telefone e estás no YouTube Shorts, se estás com a tua conta do YouTube ligada, digamos assim, tu vais consumir conteúdo de certas pessoas. Digamos assim que tu estás no teu YouTube e vês conteúdo meu e dizes assim, olha, curto esta pessoa, subscribe. Pronto. Quando vais para o teu computador e vais à internet, ou mesmo que não carregues no subscrever, tu vais receber conteúdo meu, porque já indicaste os meus podcasts, ou seja, short form versus long form. Quando estás no teu telefone, o que eles dizem é servida, conteúdos short, muito curtos. Mas se eu faço ambos, portanto, se eu faço um teaser, se eu faço segmentos do podcast e ponho no YouTube, quando essa pessoa estiver num dispositivo, por exemplo, estiver numa sala com uma televisão inteligente ou estiver com um computador à frente, digamos, o algoritmo vai reconhecer a tua conta e vai dizer assim, ok, ela gostou de conteúdos da Ana, vamos começar a mandar-lhe conteúdos para sugerir. Em que outra plataforma é que tu tens estas coisas assim? Nada, certo? Pronto, para além de que a nível de Search Engine Optimization, SEO, efetivamente conteúdo de vídeo é muito favorecido a nível de pesquisas, portanto as pessoas podem descobrir o teu conteúdo de forma muito natural. Regra número 1 para 2023 é experimentar com vídeo, e é ir devagarinho e é ir um bocado, cada episódio é uma experiência nova e é dar-nos, digamos que, permissão de cometermos erros e tudo mais. Por exemplo, eu agora estou a ter noção que eu não fechei a minha cortina e neste momento eu tenho um sol tremendo a vir-me e agora estou aqui tipo quase a parecer um fantasma. Eu estou a brilhar. Estás a brilhar, és uma santa. Não, estás ótima. E é assim, a imagem não estar perfeita vai afetar o conteúdo do que eu estou a dizer? Não vai. Portanto, não estou propriamente preocupada. Isto foi perfeito para ilustrar o meu ponto. Criar mais conteúdos, digamos que para promover o podcast, sem ser aquela expectativa de o ponto final é que eles ouçam o episódio. Não. O ponto final é criar ligação com a pessoa que está do outro lado nas redes sociais para, em geral, qual é o nosso propósito? É chegar a mais gente. Seja nas redes sociais, seja através do podcast, seja através de um vídeo, não importa. O que importa é fazer as ligações com pessoas. Portanto, deixar de ser, digamos que o objetivo, a call to action, ao final de cada post para promover o podcast, tem que deixar de ser e ouve o podcast. Não é? Nós estamos a criar comunicação para nos ligarmos à pessoa e deixarmos que o conteúdo seja efetivamente o veículo
para a ligação e não propriamente o podcast ser o produto final. Faz sentido um bocado o que eu estou aqui a dizer? Faz sentido, e eu já queria puxar pro assunto das redes sociais, que é uma grande dor minha, pessoal, e de pessoas que vêm aqui, de amigos queridos, podcasters por hobby e podcasters que já são mais profissionais, que é, a gente já faz o podcast que dá tanto trabalho e ainda tem que pensar em divulgá-lo, em promovê-lo e fazer um repurposing do conteúdo, e eu acho que tu fazes muito bem os teus conteúdos nas redes sociais, inclusive depois aí tem que deixar os teus arrobas para as pessoas procurarem, eu acho muito divertido. E eu gostaria de saber, Ana, dicas e sugestões de como otimizar de uma maneira inteligente esse conteúdo do podcast para atingir mais pessoas. Ótima pergunta. Então é assim, eu acho que, voltando ao assunto de perceber um bocadinho o porquê de se fazer o conteúdo e dizer assim, ok, eu estou a criar uma comunicação e o que é importante aqui é perceber quais são as conclusões deste conteúdo que eu tenho e partilhar essas conclusões nas redes sociais. Nem tudo tem que ser vídeos. E eu desenvolvi um curso que se chama Maximize Your Podcast Content porque efetivamente percebi que as pessoas punham online um teaser do vídeo ou audiograma ou seja o que for e acabou. Porquê? Porque perdiam demasiado tempo a fazer a edição, demasiado tempo a criar, entre aspas, conteúdos perfeitos, e o meu motto é Progress over Perfection. Porque efetivamente se perdes 2 horas, eu acho que as pessoas têm que perder um bocadinho aquele conceito do é tempo. Não é tempo, é energia. Se estás a perder 2 horas da tua vida a editar um podcast, quando pode ser perfeitamente editado numa hora, tens ali uma outra hora que podes dedicar a pensar assim, ok, posso criar um vídeo? Não vou fazer um vídeo, posso fazer uma imagem. Quando estamos a criar o conteúdo, qual é o propósito? Porquê que o ouvinte quer saber daquele episódio? O que é que importa efetivamente? Em vez de ser, ok, eu tenho que partilhar o podcast. Não, é pensar assim, o que é que eu acho interessante que o ouvinte pode tirar deste episódio? E às vezes nem é promover o episódio de todo, a não ser tipo na descrição em baixo. Mas pode ser, por exemplo, imaginemos, Progress over Perfection. Neste episódio, podia ser uma frase que tu podes partilhar nas tuas redes sociais, dizer assim, és perfeccionista ou és fã do progresso? Que tipo de coisas é que fazes no teu podcast? Esse tipo de post não está propriamente a promover o podcast em si, mas quanto tempo é que demora a criar uma quote? 5 segundos, certo? Portanto, acho que isso é muito importante, pensar como é que este conteúdo pode ser usado sem ser aquele objetivo final de estar constantemente subscreve o podcast, blá 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 blá, porque efetivamente há tantas oportunidades nisso, para além do criar sempre aquele tipo de conteúdos. E depois outra coisa que eu me apercebi é que, por exemplo, há pessoas que insistem em desenvolver conteúdos que demoram 2 horas a ser feitos. Uma das minhas clientes, que eu adoro, ela é das pessoas mais inteligentes que eu conheço, mas ela olhava para cada publicação como basicamente ter que escrever um relatório tremendo. Vamos olhar um conceito, vamos pegar neste conceito e vamos se calhar falar dele em 5 posts de forma diferente. Ela, ok, percebo. E o elemento de pressão de ter que justificar tudo num post é muito mais complicado quando tu estás a tentar fazer só uma. Portanto, vira uma tese. Exatamente. Como é que podemos trazer aquele elemento um bocadinho mais, digamos que, entre aspas, low production value, ou seja, uma coisa que demora menos tempo a fazer, mas que efetivamente vai dar ao mesmo resultado. Portanto, descomplicar acho que é muito importante, mas também a nível pessoal, que, por exemplo, uma outra cliente dizia assim, eu posso perfeitamente pegar no meu telefone e fazer 2 vídeos, mas por algum motivo ela achava que tinha que fazer montes de chamados carousel post ou multi-page post. Ela não era muito boa a desenvolver conteúdos gráficos, mas porque achava que tinha que estar constantemente a criar esse tipo de conteúdos, perdia imenso tempo a fazer promoção do episódio e energia. Portanto, eu quero que o ouvinte pense assim, ok, o que eu naturalmente já faço super bem, posso efetivamente utilizar para a minha comunicação e ver um bocadinho o que é que as outras pessoas fazem e pensar assim, ok, eu posso dizer isto. E acho que outra coisa que é importante é, Ananda, às vezes não olhas para outras pessoas da tua indústria e pensas assim, esta pessoa desenvolveu este post ou este episódio tão bem, e sentes-te assim quase do género, sempre, ele é tão melhor que eu.
Ok, pronto. Isso às vezes também me acontece a mim, mas o que é que eu penso? Eu penso assim, ok, em vez de sentir-me super desiludida que aquela pessoa desenvolveu um post incrível, o que eu faço é partilhar aquele post, porque estás a partilhar ou colaborar com alguém e depois dizer assim, ok, posso adicionar um bocadinho, o que é que esta pessoa não desenvolveu, que eu até acho que é interessante. E eu faço muito isso. Desenvolvo. Outra coisa que as pessoas não fazem nas redes sociais é partilhar conteúdos de outros. E eu acho que isso é tão importante para desenvolver relações, apoiar pessoas que estão na mesma indústria, crescermos todos juntos e depois adicionar aquela coisinha de género, eu pensei sobre isto. Isto é thought leadership também. Demora muito menos a criar, por exemplo, a partilhar um post no Instagram e depois escrever só um textozinho por cima. Não é assim tão difícil. Portanto, eu quero que as pessoas pensem um bocadinho nas redes sociais como uma coisa um bocadinho mais colaborativa, menos, digamos, relacionada com medos, de género não ser suficiente, ou os outros serem melhores que eu, ou não haver clientes suficientes. A partir do momento em que deixamos de pensar nisso e pensamos assim, como é que eu posso ajudar a minha audiência a saber mais sobre este tema? Ou a ser um bocado divertida? Por exemplo, olha, Ananda, vou-te agora por assim, fazer-te uma pergunta assim do nada, não sei se estás parada para isto ou não. Oh, meu Deus. Ok. Mas olha, diz-me, qual é este ano, o que é que tu queres experimentar que nos anos anteriores pensaste assim, ok, isto era fixe fazer, mas porque motivo algum nunca desenvolveste? O que é que queres fazer mais na tua comunicação relacionada com o podcast, a tua comunicação online? O que é que vais tentar este ano? Eu tô interrompendo a entrevista bem rapidinho para te fazer um pedido muito importante. Se você tá gostando da Era do Áudio, vá ao seu tocador de podcast favorito e siga ou assine esse podcast. Essas coisas como deixar seu follow, deixar seu review são muito importantes. Assim, os aplicativos de podcast mostram esse programa para mais pessoas. Por exemplo, se você tá ouvindo pelo Spotify, além de seguir, também pode deixar umas estrelinhas lá pra gente. Obrigada por ajudar esse podcast a crescer. Gostaria de publicar mais vídeos no feed do Instagram e até pensei em tentar colocar alguns nuggets de gravação no TikTok também. Pensei em usar mais vídeo porque eu tenho essa plataforma do Riverside que permite a gravação do vídeo e eu não exploro tudo que eu deveria, por exemplo. Isso é uma coisa que muita gente está a fazer. Ótimo, adoro, sim, mais vídeo. Porque as pessoas ligam-se a ti de uma maneira que não ligam de outra forma. E eu fui a um evento no outro dia e tive duas pessoas que vieram falar comigo e dizer, és Ana Xavier. E eu tipo, olá. Para ser. Portanto, as pessoas vieram ter comigo porque me viram online e a minha comunicação é tão autêntica que eles sentiram-se que já me conhecem. Ok, telefones todos temos aqui. Portanto, porquê é que não crias um teaser em que estás a falar com o vídeo e dizes assim, olha, hoje descobri esta coisa numa entrevista com um convidado. Se ainda não subscreveste no podcast, não sabes que está aqui ou acolá, olha, põe aqui o link. Perdeste quanto? Menos de 2 minutos a fazer aquele vídeo. É um teaser na mesma. Portanto, ok, Riverside, uma ideia, fazer um vídeo assim um bocadinho direto para a câmara, assim mais descontraído. Outra, experimentar os dois. Acho que isso é uma coisa que as pessoas não fazem o suficiente, que é experimentar. O que é que gostas? O que é que queres experimentar? E pode não ser perfeito, mas a descoberta é interessante, o processo é espetacular. Existe ainda uma camada de vergonha quando a pessoa tá falando no microfone sem ser vista, ela se sente um pouco mais confortável, mas quando ela vai colocar a cara ali, tem um medo do fracasso, do que vão pensar. As tuas clientes falam sobre isso, do que vão pensar desses vídeos que eu estou compartilhando. Existe isso ou não? Sim, e eu sinto-me tão honrada, eu sinto-me tão feliz por poder estar do lado delas e dizer-lhes assim, ok, quando nos focamos na nossa própria imagem, estamos a focar-nos no nosso ego, mas quando estamos a focar-nos na importância da informação que temos que dar ao ouvinte ou à pessoa que está nas redes sociais, digamos que a pressão sai de nós, porque nós pensamos assim, o servir a nossa comunidade, o prestar informações, o estar a desenvolver um estilo de comunicação que é mesmo para ajudar as pessoas, retira aquela pressão toda de dizer, ai olha, tenho estes cabelos aqui em cima, ou esta luz imbecil está a vir aqui do lado e eu pareço um fantasma. Não quero saber nada disso. Porquê? Porque para mim o que me importa é efetivamente ajudar as pessoas a desenvolver o podcast, a crescer como podcasters. Principalmente como mulheres, achamos muito isto. Ai, as pessoas vão me criticar porque não tenho maquilhagem. Aliás, estamos a gravar este episódio e eu disse, não, eu não vou pôr maquilhagem porque eu acredito que as pessoas não precisam de maquilhagem para serem profissionais. Portanto, não, as pessoas não vão deixar de me levar a sério porque não tenho um batom em cima. Por isso, se é naquele momento em por cima o TikTok favoreceu esse tipo de conteúdo, olha, pensei, vou dizer, certo? Pensar assim, qual é o propósito disto? Se eu acabei de receber uma chamada de
alguém que teve esta pergunta, é uma oportunidade para mim dizer assim, ok, eu recebi esta chamada e eu tenho mesmo que fazer um vídeo para partilhar com toda a gente porque acho que isto é super importante e eu vou-me esquecer, vou ficar demasiado obcecada na minha cabeça e não vou fazer o vídeo porque se calhar não disse da maneira melhor, não sei o que mais. Portanto, é normalmente isso que eu falo às minhas clientes. Às vezes um vídeo, lá está, e para que é que servimos um vídeo? Aquele vídeo pode ser, às vezes, aliás, eu tenho clientes que decidiram inscrever-se na minha membership ou no meu curso por um vídeo que eu na altura pensei assim, ok, olha, eu disse duas coisas que não estavam propriamente corretas em inglês, digamos assim, a nível gramatical estavam um bocado erradas, mas não importa, o que importa é a qualidade da comunicação, daquilo que eu tenho para dizer. E as pessoas disseram assim, olha, foi aquele vídeo que eu vi que disse assim, vou inscrever-me no curso dela ou vou inscrever-me na membership. Tu nunca sabes qual é o conteúdo que vai, digamos que o termo resonate, que vai basicamente inspirar ou criar aquela ação do outro lado. Portanto, acho que é um bocadinho isso que normalmente digo às minhas clientes. Às vezes os conteúdos que são mais importantes são aqueles que são ditos de forma super descontraída e que não pensaste 2 horas sobre o que é que vais dizer, porque sai, digamos que sai do coração ou da mente ou tem muito mais, digamos que alma. Eu acho que existe muito uma pressão, e agora eu falo também como uma pessoa que consome conteúdos da internet brasileira. Eu vejo que existe essa pressão por tu seres, assim, o mais engraçado, o mais criativo, muitos efeitos, a trilha sonora do momento, quando na verdade tu pode estar ali, sei lá, sair do carro, a fazer qualquer coisa e gravar um vídeo com uma mensagem positiva que faça sentido pra audiência, né? E eu acho que existe muito, pelo menos pessoalmente, né? Eu vejo isso na minha bolha, né, internética, que é essa pressão por sempre ter o reel mais criativo. Tipo, tem de ser o mais engraçado, o mais irreverente. Isso me dá preguiça. Mas eu acho que é isso, ir por um caminho mais orgânico, uma coisa mais simples e que faça sentido. Não precisa ser o top das galáxias. Exatamente. E acho que também, em certo aspecto, das grandes, digamos que, dos conceitos que acho que é importante lembrar, é assim, imaginemos, essa minha cliente que ela tem 50 e fez 60. Para que é que ela precisa de desenvolver TikToks com grandes efeitos e não sei o quê? Não precisa, porque a comunidade, a pessoa que está do outro lado, não quer saber nada disso. E às vezes cá há a expectativa de olhar a alguém e dizer assim, mas a comunidade deles não tem nada a ver com a minha e portanto não importa. E eu às vezes experimento, imaginemos, acho que é importante pensar assim, porque é que isto funciona? E não pensar na especificidade do efeito que foi ou caraças, mas por exemplo pensar assim, ok, são vídeos que vão diretamente, quando tu estás no teu feed e alguém demora 2 minutos para dizer aquilo que é, eu não tenho paciência. Portanto, qual é digamos que a noção que temos que ter é, vamos diretamente para aquilo que é, não vamos perder tempo com, olha, hoje levantei-me, não, olha, caí e isto caiu. E pensei sobre isto. Pensar um bocadinho sobre isso. E é, digamos que, divertir-te um bocadinho nesta experiência, porque é assim, eu acho que todos somos criativos, todos temos competências que podem ser usadas, mas ao final do dia, a não ser que estejas a ouvir um podcast, ninguém está ligado na internet para ouvir ASMR. Não, é pelo conteúdo. Portanto, é isso que nos temos que focar. E para ti sempre foi natural, assim, gostar de falar ao vídeo e expressar-se, assim, ou é um esforço que tu tiveste que colocar ao longo dos anos? Sem dúvida, como bichinho. Assim, para começar, ok, eu vou admitir as coisas que são verdade. Eu tenho um curso de comunicação, interesso-me por redes sociais, portanto, eu não estou no nível de mais ninguém. A pessoa que vai começar agora provavelmente não tem esse tipo de desenvolvimento a nível técnico. No entanto, eu, como produtora de podcasts, eu estava sempre... Ok, fiz rádio, sim, mas rádio, através do microfone, não havia câmaras, portanto, não é a mesma competência. Mas eu era produtora de podcasts de live streaming, portanto, eu fazia enquanto estava na câmara, mas era eu que estava a dizer assim, ok, câmara 5, microfones, coisa. Eu não estava à frente da câmara. O que eu fiz foi, logo no início, para aí em maio de 2020, eu comecei a falar para as stories, que são coisas que desaparecem em 24 horas, ok? E tens um tempo muito limitado e comecei-me a habituar todos os dias a falar de coisas assim, a falar para a comunidade através de coisas que eu sabia perfeitamente que isto não é permanente, tanto faz, não importa. E focaram um bocado nisso, mas era tão desconfortável no início. Eu às vezes tenho aqui vídeos, eu tenho que partilhar isso e acho que tenho que partilhar e dizer assim, ok, oh meu Deus, a evolução. Mas eu não estaria hoje a ter esta conversa contigo e não estaria a lançar um podcast hoje em vídeo se não tivesse tido estes quase 3 anos já de treino a falar para a câmara, porque é difícil, tu estás a olhar, eu estou a olhar agora para a câmara e depois outra coisa que eu sou estrábica. Há um elemento constantemente que pensa, o olho está, não sei olhar para onde. Mas isso para mim não me importa, porque assim, ao final do
do dia isso não importa para nada. A maior parte das pessoas diz, olha, nem notei, mas eu sei. E é uma daquelas coisas que eu nunca deixei que estivessem no caminho, ou por exemplo ter cabelos brancos, ou ter o cabelo não sei o quê. Eu não penso em nada disso, porque é assim, ao final do dia ninguém, olha, recebi 0 comentários sobre o meu estrabismo em quase 3 anos de conteúdos. Não é um problema, e aqueles diabinhos que temos no cérebro, ninguém quer saber, e é isso que nos mantém muito para trás, e é muito aquela mentalidade de o que nós achamos que são grandes elementos, ninguém quer saber. São questões muito nossas e projetamos, pronto, aquela coisa. Exatamente. E, por exemplo, eu não crio conteúdos para as pessoas com quem eu trabalho nos média ou no mundo dos podcasts. Eu não penso neles. Eu penso nas pessoas que estão a pensar que querem criar um podcast e não têm confiança, ou que querem fazer vídeo e não têm confiança. São essas as pessoas que eu quero ajudar. Eu não quero saber de mais nada. E é isso que temos que nos lembrar muito, qual é o propósito daquilo que estamos a fazer. E, bom, conta pra mim, Ana, então, o que tem aí no momento para as pessoas que estão interessadas, os teus treinamentos, as tuas formações, que eu acho que tem coisa muito bacana. Eu já fiquei super interessada, por exemplo. Acho que devia juntar. Por acaso, olha, uma coisa interessante que eu desenvolvi, isto acho que é uma lição para todas as pessoas que estão a pensar desenvolver conteúdos online, como um curso ou uma membership, é que a quantidade de pessoas que são jornalistas que vêm seguir-me, que se inscreveram nos meus conteúdos, eu não estava nada à espera. Portanto, é sempre muito interessante, porque as pessoas vão olhar para ti e vais ter uma comunidade que não estavas à espera que... Porque eu acho sempre que toda a gente sabe o que eu sei. A gente sempre acha isso, né? É, não é? Isto não é... No big deal, ninguém sabe disto, mas efetivamente quando começas a ter aqueles olhares de género, percebi, ok. Tive um aluno que ele trabalha no mundo dos podcasts, também ele tem um estúdio. Ele disse, olha, a partir do momento, lição 1 no meu curso que se chama Maximize Your Podcast Content, lição número 1 do módulo 1, como utilizar o podcast de várias formas que eu falei há bocadinho. Ele disse, olha, aos anos que eu estou a vender, entre aspas, podcasts, eu nunca percebi a maneira tão simples, quando eu vendia, entre aspas, o conceito de podcasts, eu tinha aquilo que eles chamam aqui nos Estados Unidos, que é o 1000-yard stare, que é tipo aquele olhar perdido. Aquele olhar perdido queria dizer que as pessoas não estavam a perceber o que é que ele estava a dizer, e ele disse, da maneira como tu explicaste, fazia tanto sentido, porque eu explico para as pessoas que não têm noção das possibilidades. E ele disse, a partir do momento em que eu vi aquela sessão, eu comecei a falar dos podcasts como tu falaste, e eu comecei logo a vender mais podcasts, o estúdio onde ele estava assim para gravação de podcasts, porque ele nunca tinha percebido daquela maneira, porque a minha comunicação é muito, digamos que, acessível. Eu não falo para impressionar, e tem sido isso muito uma constante, que eu quero ajudar as pessoas que lançaram um podcast se calhar há 6 meses ou há 3 meses, ou às vezes até há 3 anos, e não está propriamente a funcionar e não sabem porquê. Também ensino nesse meu curso a desenvolver tipos de episódios que facilitam um bocadinho aquele conteúdo que é criado de forma natural. Eu ensino a aprenderem um bocadinho, ok, o que é que funciona para mim? E quais são as possibilidades que eu tenho à minha volta? E o que é que eu posso experimentar? E é um bocadinho isso. Esse curso chama-se Maximize Your Podcast Content e ensina os podcasters realmente a rentabilizar os conteúdos que fazem para não perderem tempo com coisas que efetivamente não ajudam a crescer o podcast a nível de ouvintes, mas também a nível online, a pegada, digamos, digital. Ao fazerem o curso, eles começam a perceber, a minha dificuldade de falar isto tudo em português, que eu estou a desenvolver isto em português, agora a pensar assim, ok, o que é mais? Mas sim, realmente perceber, ok, qual é o propósito deste podcast, que tipos de episódios é que tu podes experimentar com objetivos diferentes, como é efetivamente rentabilizar o teu podcast a nível da comunicação online. E depois eu tenho uma membership que chama-se Podcast Friends and Trends, e eu adoro criar comunidade, eu adoro ajudar as pessoas a criarem aquele sentido de união, porque os podcasts, e claro, Ananda, vais-me dizer assim, olha, nunca pensei nisso, mas normalmente nós, pessoas que trabalhamos nos média ou no mundo dos podcasts, estamos habituadíssimos a que toda a gente, e o primo e o cão, tenham um podcast, certo? Sim. Mas na verdade eu quero que os ouvintes pensem um bocadinho do vosso círculo de amigos ou profissionais, quantas pessoas é que efetivamente têm um podcast? Não muitas. E a maior parte das pessoas, quando pensa em desenvolver o podcast, é muito solitário, porque uma pessoa passa horas a fio a desenvolver aquele conteúdo sozinhos, não é? E o impacto que uma pessoa vê é para aí 10%. E portanto, estar numa comunidade, e o que é que eu pego? Eu pego nas tendências, mas não é propriamente tendências tipo de sons ou conteúdos, é de género, ok, estas ferramentas vão-te ajudar a fazer isto. Agora, por exemplo, uma coisa que aconteceu é que a quantidade
quantidade de áudio que foi consumido durante os últimos 2 meses aumentou, portanto as pessoas estão a ouvir mais conteúdos, mas o número de pessoas que lança podcasts desceu. O que é que isso quer dizer? E normalmente ajuda imenso os meus podcasters a compreender podcasting para além de só eu estou aqui a criar conteúdos, eu estou a falar para o microfone. Quanto mais compreendes a indústria que estás a desenvolver conteúdos, melhor é. E falo sobre SEO, por exemplo, como desenvolver conteúdos que efetivamente te ajudem a ser descoberto online. Tudo isso é digamos que escolhido pelos nossos membros, é tudo muito colaborativo, portanto é das duas maneiras que eu ajudo podcasts. Faço consultoria, mas realmente o curso é daquelas coisas que eu acho que é mais impactante na vida dos podcasters, porque é literalmente, ok, eu não me sinto extremamente esgotado depois de fazer um podcast, porque agora percebo o porquê, como evitar isto, como melhorar isto. E, portanto, digamos que posso dizer que thepodcastspace.com eu vou por todo lado, thepodcastspace.com, tenho lá os links para a membership e para o curso, portanto, qualquer coisa também me apitem, que eu explico tudo. Tem também o Twitter, Instagram, onde as pessoas podem te encontrar, né, Ana? E depois eu vou deixar na descrição do episódio todos esses dados, também no site da Era do Áudio, mas se quiser reforçar aí as arrobas. Sim, The Podcast Space em todo sítio. THE Podcast Space, em singular. E a gente já ia quase esquecendo, Ana, mas eu lembro, né, que falaste um bocadinho atrás que tá pra lançar teu podcast e eu tô muito curiosa pra saber o conteúdo, o nome. Fala mais sobre esse projeto, quando ele tá previsto pra sair. Então é assim, o podcast vai, digamos que ajudar os ouvintes a compreenderem como podem desenvolver episódios de uma maneira super natural, porque o meu motto, digamos que o que eu vivo para a vida é Progress over Perfection, portanto, vamos fazer uma progressão em vez de nos focarmos nos detalhes. O que é importante, vamos andar para a frente. E o podcast já foi lançado em dia 31 de janeiro, que foi quando digamos que a empresa foi fundada legalmente, portanto foi nessa altura que o podcast foi lançado, e vai ser uma combinação de entrevistas, mas principalmente episódios solo, em que digamos que vou expandir o conceito que normalmente falo nas redes sociais. Por exemplo, se falo sobre 1 minuto sobre a importância dos episódios solo, no podcast vou falar sobre isso. Portanto, estratégia de conteúdos, estratégia de posicionamento do podcast. O podcast chama-se The Podcast Space. O nome tá certíssimo, o nome, né? Tá tudo a ver, claro. Super, exatamente. Olha, tu não tens noção. Quando eu fui ver, porque eu pensei assim, ok, The Podcast Space, suponho, vamos chamar-lhe isto. E depois quando eu fui às redes, ao Podcast Index, que é um site que podes ir ver, basicamente é um index, é tipo as páginas amarelas para os podcasts, eu quase que comecei a suar, tipo, se por acaso já há um outro podcast que chama The Podcast Space, eu não sei o que é que lhe vou chamar a isto, mas outro coisa tem que ser. Mas olha, eu a começar assim, inconscientemente a suar, e eu, ufa. Isso, e depois não havia, e eu, ok, pronto, ok, está tudo bem, mas por acaso não havia. Eu, como é que, aliás, eu quando comprei o site também thepodcastspace.com, eu falei assim, como é que ninguém comprou este é muito bom, URL, o nome é muito bom, ninguém, boa marca. Por acaso tinha sido comprado podcastspace.com, esse por acaso já tinha sido comprado, mas eu achei super interessante, eu tipo, ok, olha, vai, todo este podcast tem sido, isto é uma lição eu tenho sido super descontraído, olha, tenho ainda música que vai ser um bocado descontraída, sim, tudo aquilo que eu desenvolvi o parágrafo de introdução do podcast assim, tipo, às 3 pancadas, tipo, ok, isto depois melhora-se, porque acho que é importante, mas se eu não se focar naqueles tais, perder 2 horas a gravar um episódio de introdução, não dá com nada. Portanto, ok, o que é que eu preciso fazer? Pôr o podcast online. Eu em 2 horas fiz tudo isto, criei cover, fiz o upload do episódio, foi assim tudo um bocado de género, ok, o que é que importa? Criar conteúdos que são relevantes. O resto depois aparece, e acho que é isso um bocadinho a mentalidade que eu quero nestes episódios, é realmente ensinar aos ouvintes que é possível criar conteúdos com qualidade, mas sem nos focarmos naqueles detalhes de ok, não há continuidade aqui ou que lá, não importa, isso não importa para nada. Portanto, focarmos em criarmos conteúdos com valor, que sejam interessantes para os ouvintes, é isso que eu quero. Muito bom, eu vou deixar o link também, ou os links depois na descrição do episódio para as pessoas ouvirem ou assistirem ao podcast, porque pelo que eu entendi ele também vai estar no YouTube. Sim. Então, vai ser até uma inspiração para mim também, porque eu tô precisando criar coragem de colocar o meu no YouTube, eu coloco só o áudio, que eu acho péssimo, mas enfim, fica aquela... a cara de reprovação da
eu por acaso digo que sim. Eu tenho uma cliente que recebeu um e-mail, fazíamos isso porque ela disse, eu não quero vídeo, e eu, ok, mas temos que o meter no YouTube. E ela recebeu vários e-mails de pessoas assim do género, olha, descobri o teu podcast, estou num estado que ela nunca esteve na vida. E depois outra tipo, olha, quando é que vais para este estado? Porque eu quero trabalhar contigo. É possível, tudo é possível. Se te estressa imenso criar vídeo, não crias vídeo, mas o conteúdo tem que estar lá, digamos. Ai, foi um prazer falar contigo, Ana. Eu adorei, eu já tô com vontade de continuar essa conversa, repeti-la em breve. Foi muito bom mesmo falar contigo. Te agradeço muito pela generosidade. Muita informação relevante que tu trouxe pra cá. Muito legal. Olha, obrigada a ti pelo convite. A primeira vez que estou a falar disto tudo em português. Muito bom. Portanto, adoro. Obrigada. E aos ouvintes que te mandem mensagens, porque acho que o conteúdo que estás a desenvolver é importante. Portanto, todos a deixar comentários. O espetacular que a Ananda é. Portanto, Depois eles vão te procurar, eu espero, né? Vou deixar todos os links, porque o conteúdo da Ana eu já recomendei também no meu grupo de Telegram, que eu tenho da Era do Áudio. É muito bom, eu adoro. Eu acho informativo e também engraçado. Então eu dou boas risadas ao mesmo tempo em que eu aprendo mais sobre o nosso mundo do podcast. Mas é isso. Tudo de bom pra ti, Ana. Beijo. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau. E aí, gostou dessa conversa? Se você quiser trocar uma ideia sobre áudio e comunicação e acompanhar a Era do Áudio nas redes sociais, é só seguir @aeradoaudio lá no Instagram. E eu tô em todas as redes sociais como @AnandaGarcia. O nosso e-mail é aeradoaudio@gmail.com. Até o próximo episódio. Tchau!